Olá mulher, olá supermãe, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo aqui do canal, onde eu quero explicar para você a importância da autonomia na vida do seu filho. Ao contrário do que muitas vezes a gente pensa da crença popular, deixar uma criança se virar sozinha não é uma maldade, mas na verdade pode ser inclusive uma ajuda para essa criança. Deixa eu te explicar melhor. Crianças super apegadas como as nossas, elas tendem a perder a oportunidade de desenvolver certas coisas, de descobrir certas coisas e muitas vezes até acabam se atrasando no desenvolvimento por causa desse medo, dessa insegurança que os nossos filhos sentem de estar longe de nós. Então, eles sentem medo de se afastar de nós e por isso não brincam, não exploram o lugar sem que nós estejamos juntas, né? E nem sempre a gente consegue estar junto, né? Às vezes a gente tem que fazer nossa tarefa da casa. Muitas vezes o que acontece? Acaba ligando a TV para essa criança se distrair alguns minutos e você conseguir fazer alguma coisa em casa. E esse tempo que ela passa na frente da TV, esse tempo que ela passa grudada em você, esse tempo que você passa brincando com ela, guiando as brincadeiras dela, ela não consegue explorar o lugar, a casa, os brinquedos, os móveis que tem em casa com total liberdade. Então ela acaba sendo prejudicada no desenvolvimento dela e no desenvolvimento das habilidades dela. Então a criança, ela é naturalmente exploratória, ela é naturalmente curiosa. Por quê? Porque ela precisa descobrir o mundo e como ela funciona no mundo. Uma das primeiras, eu costumo dizer que uma das primeiras formas de autonomia da criança aliás, a primeira manifestação dela de desenvolver autonomia é através da boca, né? Então a autonomia da criança, ela começa pela boca. Por quê? Se você observa um bebê ali por volta dos 5 ou 6 meses, se você deixar ele sentadinho no teu colo enquanto você come, a primeira coisa que ele vai fazer é levar a mãozinha para tentar pegar aquilo que está no teu prato. Seja o arroz, seja a carne, a batata, o que tiver ali no seu prato, ele vai tentar pegar. E por quê? Porque ele está tentando fazer algo por ele mesmo, pela sobrevivência dele. Um dos primeiros atos, né, de autonomia ali, de tentar fazer algo por ele mesmo, é esse ato de pegar algo e tentar levar à boca. Então a autonomia da criança, as primeiras ações que ela faz por ela mesma é tentando se alimentar sozinha. Então quando a criança ela tenta se alimentar sozinha, quando ela tenta pegar do seu prato e levar à boca dela, ela está tentando desenvolver essa individualidade dela. Ela está tentando mostrar para ela mesma, mesmo que inconsciente, que ela consegue. E está tentando mostrar para o mundo também, né? Mas o que muitas vezes acontece? Acontece que a gente fica com medo da criança se engasgar, fica com medo da criança ali se atrapalhar, fica com medo da bagunça, né? Eu fiz BLW aqui em casa e eu sei que dá muita bagunça o BLW. Então, muitas vezes a gente fica com medo dessa bagunça e não deixa a criança pegar o alimento e se alimentar sozinha. Isso acaba muitas vezes prejudicando a criança. E aqui eu abro um parênteses para dizer para você que nunca é tarde para começar um BLW. Mesmo que você tenha aí na sua casa uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, você pode, a partir de hoje, deixar o seu filho pegar o alimento, tentar pegar o garfo sozinho, ao invés de tentar colocar na boca dele, né? Muitas mães às vezes ficam com medo também, mas se eu deixar o meu filho se alimentar sozinho, ele não vai se alimentar. Nenhuma criança saudável que não tenha problemas de distúrbio alimentar, ela fica com fome. Se o seu filho estiver com fome, ele vai comer. Então ele não precisa de desculpas para comer, entende? Ele não precisa de uma TV ligada, ele não precisa que você brinque com ele para ele comer. Se ele estiver com fome, ele vai comer. E o BLW é a maior prova disso.
né? A criança, quando ela está com fome, ela pega o alimento e naturalmente ela leva à boca. Ela quer provar, ela quer degustar aquilo, ela quer descobrir o que é aquilo, né? Então, a autonomia da criança, ela começa sim pela boca. Ok, Ju, mas então como que eu faço para o meu filho desenvolver essa tal de autonomia? Existem 2 passos muito importantes. O primeiro deles é você dar liberdade para essa criança desenvolver essa autonomia. Maria Montessori nos fala sobre um guia interior. De uma maneira poética, esse guia interior, ele explica uma porção de coisas que acontece no cérebro da criança, no desenvolvimento dela, principalmente do 0 aos 6 anos. É claro que nós temos esse guia interior e conforme nós vamos desenvolvendo, esse guia interior continua lá dentro, mesmo depois dessa idade. Mas existe uma porção de coisas que acontece do amadurecimento do cérebro da criança do 0 aos 6 anos, e esse guia interior, nesse período, ele tem uma voz muito forte dentro de nós. E esse guia, ele leva essa criança a querer autonomia, a querer ser independente, a querer ser autônoma, né? E um desses primeiros gritos dessa liberdade que a criança expressa é a vontade de se alimentar sozinho. Depois vem a vontade de caminhar, depois vem a vontade de conhecer o ambiente, depois vem a vontade de fazer as próprias necessidades sozinho, e aí ela vai conquistando o mundo aos poucos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar essa liberdade, dar esse suporte para essa criança, para que ela consiga colocar para fora esse desejo de ter autonomia. E em segundo lugar, é você incentivar essa criança a desenvolver isso. É você não bloquear essa criança, né? Porque como eu falei no início desse vídeo, muitas vezes o que acontece? Nós ficamos com pena, né? A gente quer fazer as coisas pela criança porque a gente quer mimar essa criança, a gente quer dar carinho para essa criança. E isso às vezes acaba atrapalhando. Então, é importante que a gente dê carinho, é importante que a gente seja presente, é importante que nós criamos essa conexão com os nossos filhos. Sim, é muito importante. Mas é muito importante também que essa criança, principalmente essa criança high need, essa criança super apegada, ela possa desenvolver essa crença que ela pode, que ela é capaz. Porque ajudar essa criança a desenvolver essa autonomia, o principal benefício disso tudo é que essa criança passe a ter fé nela mesma. Essa fé que você expressa da capacidade dela de conseguir realizar, de conseguir fazer as coisas, essa fé que você mostra para ela será internalizada dentro dela e ela vai começar a acreditar que ela pode, que ela é capaz. Então, toda essa falta de autoconfiança, todo esse medo, toda essa insegurança, com o tempo, aos pouquinhos, ele vai começar a diminuir e dar mais lugar a esse desenvolvimento saudável dessa criança, tá certo? Bom, mulher, de coração, eu espero ter te ajudado através desse vídeo. Deixe as suas dúvidas aqui na área de comentários. E se você conhece uma outra mãe high need, de uma criança high need, ou se você conhece um grupo de mães de crianças high needs, compartilha esse vídeo lá, tá bom? Me ajude a divulgar esse trabalho, porque tem muito poucos profissionais hoje que falam de crianças high needs e que de fato conseguem ajudar mães, né? E nós sabemos do cansaço, nós sabemos como essa carga muitas vezes é pesada, por você ter que estar dando atenção o tempo todo para a criança, isso causa uma exaustão emocional muito grande, e você pode ser uma ferramenta de transformação, compartilhando esse vídeo num grupo de maternidade que você participa, não precisa ser especificamente high need, num grupo do Facebook que você participa, tá bom? Compartilha e não deixa de deixar o seu comentário aqui, que eu vou estar respondendo você com muito prazer. Um beijo, fica com Deus, mulher!